Olá, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Em uma semana decisiva sobre as discussões da PEC da transição, com muitas indefinições ainda, o mercado brasileiro abre o dia em queda, seguindo o exterior. O Ibovespa começa a segunda-feira em queda de 0,3%, ainda na casa dos 111 mil pontos, isso o Ibovespa Futura, apontando para uma abertura negativa do pregão de hoje. Já o dólar sobe 0,2% aos R$ 5,22. Além de seguir a queda dos futuros de Nova York, a Bolsa Brasileira passa também por um dia normal de correção, depois de subir mais 2% na semana passada e depois que o dólar caiu mais de 3%. O clima de incerteza está pesando nessa segunda-feira, com a previsão de votação da PEC da transição na CCJ amanhã do Senado e no plenário do Senado na quarta-feira. Tudo precisa ser votado e passar pela Câmara até o dia 16 de dezembro, que é o limite para o fechamento do orçamento de 2023 e um dia antes do recesso parlamentar. Além das indefinições sobre o valor da PEC, que deve ser desidratado, e também os prazos, novas incertezas entraram no radar. O governo Bolsonaro tenta pegar carona na PEC porque os bloqueios deste ano no orçamento podem afetar até o pagamento de aposentadorias em 2022. A gente vai falar sobre isso em instantes. E, além disso, o STF, nessa semana, começa a julgar o orçamento secreto. A depender do resultado, isso também pode influenciar nas discussões da PEC, já que o Centrão também tenta blindar o seu orçamento secreto dentro da PEC da transição. E além das discussões sobre a PEC, também estão no radar dos investidores nessa semana a reunião do Copom para a decisão da taxa Selic e também o IPCA de novembro, Copom na quarta-feira, IPCA de novembro na sexta. E saiu agora há pouco o Boletim Focus dessa semana com as projeções do mercado para a economia brasileira, com o aumento do risco fiscal. O grande destaque do Boletim Focus é que a Selic, depois de ficar 10 semanas sem alteração, mais uma vez volta a ter a sua projeção elevada para o ano de 2023. Agora, como vocês estão vendo aí, passa de 11,5% para 11,75% a previsão para o ano que vem. Também para 2024, as previsões têm sido elevadas. E a gente vai falar agora mais um pouquinho sobre a PEC, porque, como eu falei agora há pouco, o atual governo, o governo Bolsonaro, também deve tentar entrar nas discussões da PEC da transição, porque está faltando dinheiro até para pagar as despesas com previdência. Então, a gestão do atual governo pode tentar pegar carona na PEC para conseguir fazer o que seria o sexto furo no teto de gastos e tentar fechar as contas de 2022. A gente conversou sobre isso com o economista Murilo Viana, que disse que o país já está vivendo uma espécie de shutdown à brasileira, uma paralisação da máquina pública. Vamos ouvir. Quando a gente pensa em shutdown da máquina pública, a gente lembra implicitamente dos Estados Unidos e que literalmente trava tudo de uma vez quando não chega num consenso no Congresso acerca da expansão do limite da dívida pública. Aqui no Brasil é diferente, com o teto de gasto, na verdade, e o teto de gasto pressionado, o shutdown ele acontece de forma fragmentada nas esferas de governo e também nos ministérios. Então, já está acontecendo com a questão dos passaportes, acontece também com a questão da farmácia popular, acontece indiretamente, inclusive, com a não atualização inflacionária ao longo dos anos da merenda escolar. Então, você soma todos esses fatores, a gente vê aí um esfacelamento de diversas políticas públicas. Bom, a gente passa agora rapidamente pelas bolsas internacionais. Lá fora, os futuros americanos abriram o dia em queda e as bolsas na Europa operam mistas. Na Ásia, as bolsas fecharam em alta. Alguns índices chegaram, inclusive, na Ásia, aos maiores patamares desde setembro, por causa da reabertura na China, com medidas de flexibilização das restrições. Mas, apesar desse otimismo com a China, na sexta-feira, os dados de emprego dos Estados Unidos foram um balde de água fria nas perspectivas de desaceleração dos juros por lá, já que mostrar o mercado ainda aquecido. E hoje começa a valer o teto para o petróleo russo, o que deve também renovar as tensões no cenário geopolítico. O teto foi aprovado pela União Europeia e pelos países do G7 em $60 por barril e vai afetar todos os transportes de petróleo por vias marítimas. O valor não ficou tão baixo a ponto de inviabilizar a produção russa, mas Putin já disse que não vai mais vender petróleo para os países que aderirem ao embargo. E aí as agências de notícias, os especialistas estão dizendo que os impactos, portanto, dessa medida nos preços são incertos. O petróleo subia nessa manhã, no fim de novembro estava operando perto dos $80, agora já perto dos 90. E com isso, o CNN Mercado termina por aqui. A gente volta ao 12h45 com mais atualizações sobre o mercado financeiro. Até logo, tchau!